Muito bem. Aula de revisão, primeiro bimestre, né, os meses aí, março, abril, vai entrar um pouquinho para dentro de maio, né, o primeiro bimestre, se eu não estiver enganado, termina dia 7 de maio. Tá? Então, vamos ver aí o que foi visto nesse PET 1 nas 4 primeiras semanas. Começamos, né, lá na primeira semana falando sobre Primeira República, tá? Vocês lembram disso? Então, vamos ver aí rapidamente, né, porque a gente está apertadinho, né, o tempo é curto, os antecedentes da Primeira República. Durante o período imperial, né, antes da proclamação da República, como estava, né, qual era o contexto da situação política, econômica do Brasil. Existia um manifesto republicano, né, assinado por várias pessoas, que se comprometiam, né, ou pediam para que se implantasse no Brasil um sistema republicano, né? Eles viam que o sistema monárquico que existia no Brasil não estava mais contemplando, né, os privilégios da classe mais, da elite, né, da classe mais alta do Brasil. Nós vimos que ocorreram 3 situações problemáticas, né, para o Dom Pedro II, que foi a questão religiosa, né, o beneplácito, o padroado, aqueles problemas que ocorriam em relação ao imperador e à religião católica. Nós vimos a questão militar, né, onde os militares, após saírem vitoriosos da Guerra do Paraguai, eles passaram a desejar uma maior participação na política. E, por fim, né, a gota d'água para o fim da escravidão, para o fim do período imperial, né, da monarquia no Brasil, foi a questão escravista. Tá? Foi quando aí a princesa Isabel, né, o governo brasileiro, ele vai criar a Lei Áurea e dar liberdade a todos os escravos, né? Ou pelo menos os poucos escravos que ainda existiam no país. Esses 3 fatores, mais o Manifesto Republicano, fizeram aí, né, com que o Dom Pedro II acabasse saindo, né, do governo e o Brasil passasse a ter um governo republicano. Então, a proclamação da República, né, ocorrida em 15 de novembro de 1889, ela foi uma proclamação da República também como a independência do Brasil, sem participação popular. A grande massa popular, né, a classe mais popular, ela mal sabia o que estava acontecendo no Brasil. Portanto, a independência do Brasil quanto a proclamação da República no Brasil foram feitas pela elite, né, pela classe dominante do país. Os períodos da Primeira República. Tá? Então, a Primeira República ela é dividida em 2 períodos. O que vai de 89 a 94, chamado de República da Espada, né? Foi governada por 2 marechais, tá? 2 representantes dos militares, por isso chama-se República da Espada, né? A espada representava os militares. Então, esse primeiro período, de 89 a 94, foi governado aí por 2 marechais, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. De 94 a 1930, a gente chama de República Oligárquica. Foi aquela república governada por um pequeno grupo de pessoas, né? Principalmente os grandes latifundiários, os que receberam aí os nomes, né, de coronéis. Então, o Brasil era governado por um pequeno grupo, né, uma pequena elite brasileira governou até 1930, quando vai ocorrer a Revolução de 30, que a gente vai ver daqui a pouco. As práticas políticas que existiam aí durante a Primeira República, né? Política dos governadores, política do café com leite, tinha essa perguntinha lá no sábado letivo, né? Nas atividades do sábado letivo.
o coronelismo e o clientelismo. A política dos governadores era aquela troca de favor, né? O presidente ajudava o governador mantinha o coronel, né? Ajudava o coronel, em compensação, o coronel arrumava votos, né? Através do clientelismo, né? Da troca, né? De pequenos favores, uma botina, uma consulta no médico, uma cesta básica, né? Um alimento, uma garrafa de cachaça. Então, existia essa troca aí. Então, o coronel comandava um grupo de eleitores que a gente chama de curral eleitoral, né? Então, o coronel comandava esse grupo de eleitores e mantinha o governador e mantinha o presidente. A política do café com leite é o revezamento entre Minas Gerais e São Paulo, tá? No governo federal. Ora, era um mineiro que governava o Brasil. Quando ele estava para sair, ele indicava um paulista. E o que garantia a vitória do paulista era o clientelismo, né? Essa troca toda de favores que existia aí na Primeira República. Em 1891, né, com a proclamação da República, vai existir no Brasil a necessidade de se criar uma nova Constituição. Né? Aquela Constituição do Império, criada lá por Dom Pedro I, que prevaleceu durante aí longos anos, ela deveria ser substituída por uma Constituição que representasse, né, a República, né, que tivesse leis que fossem tidas como republicanas. Então, em 1891, vai se fazer uma nova Constituição para o Brasil. Vai ter lá o voto universal masculino, e outros avanços, né? Não se falava em voto feminino, né? Nessa Constituição de 1891, mulher ainda não podia votar, né? Ela só vai poder votar depois, lá com Getúlio Vargas, né? Depois de 1930. Mas, em 1891, as mulheres ainda não podiam votar. Principais revoltas que ocorreram, né? A revolta da Armada, né? Que apontou armas, né? Navios, né? Em direção ao Rio de Janeiro, revolta federalista, guerra de Canudos, nós falamos, guerra do Contestado, a revolta da vacina, né? Que como hoje o governo pouco divulga, né? O governo pouco incentiva a população a tomar a vacina, naquele período, né? Lá em 1900 e alguma coisinha, né? O governo ainda fazia isso também, né? Ele não conscientizou a população da necessidade da vacina e saiu, né? As equipes de saúde saíam para as ruas para vacinar as pessoas, meio que obrigatoriamente, e as pessoas, então, não aceitavam aquilo e começou um quebra-quebra no Rio de Janeiro. Temos também o movimento operário, né, que é como o Brasil passou-se a industrializar, né, teve aí uma industrialização nesse princípio aí de Primeira República, os operários também passaram a ter uma consciência maior dos seus direitos, principalmente aqueles operários que vinham da Europa. Tá? Modernização e urbanismo, ao mesmo tempo que vai existir, ao mesmo tempo que vai... Chegou gente aqui. Ao mesmo tempo que vai existir, né, esse crescimento industrial, vai existir também a modernização e o urbanismo das cidades no Brasil, né? As pessoas vão começar a sair da zona rural, né? Vai haver um êxodo rural, e as pessoas, então, vão começar a ir para as cidades, e vai haver um crescimento desordenado nas cidades. E isso vai fazer com que haja uma urbanização muito grande. Então, ao mesmo tempo que existe essa modernização, existe também a urbanização, né? E com a urbanização, a industrialização. Só um minutinho aí, gente. Eu vou pedir aqui só um favorzinho, só para ver se eu faço esses cachorrinhos para de latir.
Então, aqui vai haver essa industrialização. Por que existe essa industrialização? Primeiro fator, Primeira Guerra Mundial. Lá na Europa estava ocorrendo, né, ou ocorreu a Primeira Guerra Mundial. E a Europa era a grande fornecedora de produtos industrializados para o Brasil. Como a Europa estava em guerra, né, então o Brasil tinha que passar a produzir aqui internamente o que antes comprava na Europa. Tá? Então, a Primeira Guerra Mundial, os capitais nacionais, né, muito dinheiro que sobrava das vendas de café, esses empresários, né, esses latifundiários, passaram a poder investir esse capital na industrialização. Aqui no Brasil existia uma grande disponibilidade de matéria-prima, tá? O sistema de transporte, né, de trens no Brasil também era um bom sistema, né, porque ele foi construído para venda, né, para transportar o café até o litoral, e isso fazia com que esse sistema contemplasse, né, a industrialização também. E a oferta de mão de obra, né? O Brasil possuía aí um grande número de mão de obra, principalmente de imigrantes que vieram para cá. Nós falamos também da Semana de Arte Moderna, né, de 1922, que foi aquela semana em que os artistas brasileiros questionavam o estrangeirismo, né, a utilização aqui no Brasil, né, da arte estrangeira e não a nossa arte, né, a arte brasileira. Tá? Então, houve aí esse questionamento desses artistas, dessa influência estrangeira no Brasil. A República da Espada, né, propriamente dita aí, vai de 89 a 94, tá? Governo de Deodoro da Fonseca, depois governo de Floriano Peixoto. Durante o governo de Deodoro da Fonseca, teve crise financeiras, algumas reformas. A primeira Constituição, tá, que decretava o federalismo, 3 poderes, o Estado laico, né, o Estado onde que é separado da religião, um Estado onde que não possui uma religião oficial, e o voto universal masculino. A primeira eleição seria uma eleição indireta. Durante o governo do Deodoro da Fonseca, ele vai sofrer aí grande oposição, né? Vai ter a revolta da Armada, o que vai acabar levando o Deodoro da Fonseca a renunciar. Vai assumir o governo Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto vai reabrir o Congresso, vai tabelar preços de alimentos. Porém, a forma de governar do Floriano Peixoto, que tentava aproximar-se mais das camadas populares, vai ser contrária aos interesses de generais, tá? E esses generais, então, das Forças Armadas, né, do Exército, vai exigir sua renúncia. O Floriano Peixoto também vai sofrer aí uma revolta, né, a chamada Segunda Revolta da Armada. Depois dessa matéria, né, do primeiro reinado, nós vimos aí um pouquinho sobre a crise de 29 e também sobre os regimes totalitários, né? Vamos ver aqui um pouquinho, vamos voltar aqui que eu fiquei, vamos ver aqui um pouquinho a respeito aqui, ó, da crise de 29. O que foi a crise de 29? Foi aquela crise que quebrou a Bolsa de Valores nos Estados Unidos, né? Teve ali antecedentes à Primeira Guerra Mundial, a Europa totalmente destruída, a superprodução, né? A superprodução nos Estados Unidos, o baixo consumo, a Europa começou a se reindustrializar. Tudo isso vai fazer com que empresas nos Estados Unidos comecem a quebrar. E, a partir do momento em que as empresas começam a quebrar, os bancos vão quebrar, vai haver desemprego, né, falência dessas empresas, e, com isso,
o mundo inteiro que dependia da economia dos Estados Unidos vai acompanhar, né, essa quebradeira e também vai quebrar. O Brasil não fica longe disso, né? O Brasil, nesse período, era governado por Getúlio Vargas, né? E também vai sofrer consequências da quebra da Bolsa de Nova York, né? Da crise de 1929. E no mundo isso vai ter um reflexo, né? O reflexo da quebra da Bolsa, né? Da crise de 29, principalmente lá na Europa, vai ser o surgimento de grupos fascistas, de grupos nazistas, né, que vão começar a surgir ali na Europa. Então, vão surgir aí os grupos fascistas, né, os grupos nazistas, Hitler, Mussolini, né, que nós vimos também. Tem como características nacionalismo, idealismo, o terror, inimigos, perseguição, o anticomunismo. Então, a Alemanha, né, estava numa grande crise, a Itália numa grande crise, e essas crises fazem surgir ditadores. Lá na Alemanha surgiu Hitler, né? Lá na Itália surgiu Mussolini. Então, esse contexto de destruição que a Europa vivia, né, o revanchismo da Alemanha, porque havia perdido a Primeira Guerra Mundial e havia sofrido todas as consequências, né, a culpa pela guerra, né, que foi feita lá no Tratado de Versalhes, onde que a Alemanha foi considerada a grande culpada pela guerra. Tudo isso fez com que surgissem esses ditadores na Europa com características, algumas um pouco diferentes, mas os dois governos, né? E também tiveram outros, Stalin lá na União Soviética, na França, em Portugal, também ocorreram, né, esses governos fascistas. Então, nós vimos ali, né, a crise de 29 e os governos totalitários, cada um aí com as suas representações, né? Lembrando, então, que a crise de 29 vai influenciar o surgimento também de governos autoritários na Europa. No Brasil, Getúlio Vargas estava ali, né, no início do seu governo, 1930. Então, Getúlio Vargas também teria ali características fascistas, tá, no seu governo. Ele vai, meu país, o Brasil também vai sofrer com essa crise de 29. Depois, no final, nós vimos a Era Vargas, né? A Era Vargas ela vai começar com a Revolução de 1930, tá? Onde que vai haver um movimento no Brasil que vai levar Getúlio Vargas ao governo, né? Vai haver uma revolta no Brasil e Getúlio Vargas vai acabar assumindo o governo, mesmo tendo perdido as eleições, né? Ele perdeu as eleições, houve aquele problema todo lá da morte do João Pessoa, a revolta da população contra as fraudes eleitorais. Então, Getúlio Vargas vai acabar aí recebendo o governo do Brasil sem ter sido eleito, né? Vai ser através de uma revolução. O governo de Getúlio Vargas ele é dividido em 3 momentos diferentes, tá? O primeiro momento é chamado de governo provisório, que vai de 1930 a 1934. É onde o Getúlio Vargas vai centralizar o poder em suas mãos, né? Getúlio Vargas ele vai ficar 15 anos no governo. E em nenhum momento desses 15 anos, Vargas vai ser eleito pelo povo, né? Ele não vai ser eleito diretamente. Depois, nas próximas eleições, 1950, Getúlio Vargas vai ser eleito pelo povo, né? O governo de Getúlio Vargas ele é meio herói, meio vilão, né? Muitas pessoas consideram ele como o pai dos trabalhadores, por ele ter criado muitas leis que ajudavam, né, e fez o Brasil se desenvolver. Criou depois, em 1950, aí, muitas, na década de 50, criou a Petrobras,
mas antes, né, no governo provisório, ele já havia criado o MEC, né, criado a obrigatoriedade do ensino, indústrias de base, né, indústrias de transformação ali de base, né, de minérios, e durante o período do governo provisório vai haver também a Revolução de 1932, foi aquela Revolução Paulista, né, porque São Paulo tinha ficado fora do governo, acabou aquela política do café com leite, então São Paulo havia ficado de fora do poder, então São Paulo vai fazer essa revolução questionando o governo de Vargas, né, questionando os interventores, questionando a não criação de uma nova Constituição. Então, a Revolução de 1932 foi uma revolução de São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas. Depois disso, 1934, após a criação da Constituição, né, Getúlio Vargas vai passar a governar o Brasil, né? Na Constituição falava que a eleição deveria ser indireta, e Getúlio Vargas, então, foi eleito através dessa nova Constituição. Criou aí os direitos trabalhistas, né? A CLT, né? Que foi a consolidação das leis trabalhistas, utilizava muito bem os meios de comunicação para divulgar os seus feitos, né? Na época, rádio, jornal, revista, era muito bem utilizado aí por Getúlio Vargas. Mas durante esse governo constitucional vai haver uma disputa, né, política muito acirrada. Vão surgir dois grupos políticos no Brasil. O AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, que tinha como ideais o fascismo, né? Tinha como ideais as ideias de Mussolini, de Hitler, né? As ideias fascistas, e, por outro lado, a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, que possuía já ideais comunistas, né? Ideais socialistas. Então, esses dois grupos eles vão entrar em confronto, né, no Brasil, aí, um confronto de ideias, né, de ideologias diferentes e antagônicas. Então, Getúlio Vargas ficou aí dividido. Mas só que Getúlio Vargas, nós sabemos, ele tinha um caráter fascista. Então, Getúlio Vargas vai perseguir a Aliança Nacional Libertadora, inclusive os tenentes, né, que ajudaram ele a chegar ao poder na Revolução de 1930. Então, Getúlio Vargas ele parte por uma perseguição aos comunistas no Brasil e uma aproximação aos fascistas. Tanto que existiu uma tentativa de uma revolução comunista no Brasil, chamada de Intentona Comunista, em 1932. E, a partir dessa tentativa de revolução comunista, Getúlio Vargas, né, próximo aí às eleições presidenciais, ele vai criar uma farsa, né, uma fake news no Brasil, chamada Plano Cohen. Tá? O Plano Cohen foi criado pelo grupo do Getúlio Vargas e dizia que os comunistas iriam tomar o poder no Brasil. E dessa forma, Getúlio Vargas conseguiu ficar no governo sem que houvesse eleição. Tá? Então, Getúlio Vargas passa, a partir de 1937, a governar o Brasil ditatorialmente. Tá? Lembrando, gente, a gente está falando por cima aqui, né? A gente não está aprofundando. É uma revisão do que nós já vimos, né? Já vimos isso em aulas passadas. O último período, né, do governo é chamado de Estado Novo, que é o período em que Vargas vai implantar uma ditadura, né, no Brasil. Tá? Vai criar aí a Lei de Segurança Nacional, o Plano Cohen, né, que é o plano lá que vai permitir com que ele possa dar o golpe, né, e passar a ser um ditador. Cria uma nova Constituição, a Constituição de 1937, que é uma Constituição de extrema direita, tá? Baseada lá na Constituição da Polônia, proíbe partidos políticos, né? Proíbe a existência de partidos políticos, e isso acaba com a oposição. Ele torna-se, então, um ditador. Vai criar o DIP, né? Que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, era o carro-chefe aí, né? da administração, né? Onde que ele impunha
uma censura na imprensa e fazia a propaganda do seu governo. Ele vai criar a Hora do Brasil, né, que até hoje ainda existe, né, as rádios ainda transmitem a Hora do Brasil, né, que é aquele momento em que é obrigatório, em que os rádios anunciam aí as obras, as coisas que estão sendo feitas pelo governo. Ele vai criar também a polícia política, né? Essa polícia política é uma polícia de perseguição aos seus opositores. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a situação de Getúlio Vargas vai ficar insustentável. Por quê? Ele tinha características fascistas e nazistas, né? Os fascistas e os nazistas perderam a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, eles foram derrotados. E Getúlio Vargas havia lutado na guerra, né? Mandado o exército brasileiro, lutado ao lado dos aliados, que eram os democratas, né? Então, na Segunda Guerra Mundial, houve a luta da democracia contra o fascismo, né? Contra o nazismo. E Getúlio Vargas havia lutado ao lado dos aliados, ao lado dos democratas. Lutou ao lado dos democratas, tinha ideias fascistas aqui no Brasil. Não combinava, né? A conta não fechava. Então, Getúlio Vargas vai sofrer uma pressão muito grande e vai acabar renunciando ao governo. Tá? Então, em 1945, Getúlio Vargas renuncia ao governo devido à pressão que ele sofria, tanto interna como externa, né? Porque ele ficou meio que fora do lugar. Né? Não se sabia se era democrático, porque lutou ao lado dos democráticos. Mas as ideias que ele implantava no país eram ideias fascistas. Então, juntando tudo isso aí, ele se vê obrigado a renunciar. Depois nós vimos aí a ditadura militar, né? Bem rapidinho aí, os antecedentes aí da ditadura militar. O mundo passava por uma guerra fria, né? A chamada Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. No Brasil tinha um governante chamado João Goulart. O João Goulart queria fazer algumas reformas no Brasil, né? As chamadas reformas de base. Ele era nacionalista, mas ele era visto como um cara socialista. Tinha apoio dos setores mais populares, né? Mas, em compensação, sofria uma grande oposição da elite, né? Uma sociedade mais politizada. Então, o João Goulart vai sofrer aí com as suas posições políticas, né? Que nem sempre agradavam a elite brasileira, e ele se aproximava sempre mais para o lado popular. Vai fazer um comício na Central do Brasil, onde vai anunciar as reformas que iriam ser feitas, né? As reformas de base, reforma educacional, reforma agrária, reforma política, e isso, então, vai causar um medo na sociedade, né? Na elite brasileira, que, após esse comício, vai também fazer uma manifestação chamada Marcha da Família, que vai pressionar aí os militares, a igreja, né, a tomarem uma posição para acabar tirando João Goulart do poder. Vai haver, então, o golpe militar, né? Os militares tomam o poder no Brasil e, durante 21 anos, nós fomos governados por militares, né? Nós fomos governados em uma ditadura militar. Tivemos aí 5 presidentes militares, né? Alguns um pouco mais brandos, outros com uma ditadura mais intensa, como é o caso, né, do Médici aí. Então, daí, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, que foi o último militar no governo. Em 1968, o Brasil vai passar por uma fase aí de muitas manifestações, o que vai fazer com que os militares radicalizem na ditadura. Vão haver revoltas de estudantes, passeatas, pressão pela volta da democracia, vai acabar tendo assassinato de um estudante, e tudo isso, né, essas manifestações, vai trazer o endurecimento da ditadura militar no Brasil.
E eles começam a governar não pela Constituição, mas por leis criadas para determinados momentos. Essas leis criadas para determinados momentos nós chamamos de atos institucionais. E o mais severo desses atos institucionais foi o AI-5, tá? Criado lá no final do governo Costa e Silva e no Médici, né? Durante o governo do Médici. O AI-5 fechou o Congresso, cassou os mandatos políticos, fim do habeas corpus, proibiam-se as manifestações populares, a liberdade era vigiada, né? Ninguém tinha uma liberdade total, você não tinha liberdade de imprensa, você não tinha liberdade de opinião, liberdade de expressão, tá? Então, o governo fechou, né? Fechou a ditadura e o povo não tinha direitos, né? Era obedecer, ou ia para a cadeia, ou era expulso do país, ou era assassinado pela ditadura militar. Durante o período do governo militar, né, principalmente ali a partir da década de 70, o Brasil vai passar por um grande crescimento econômico. Esse crescimento econômico é chamado de milagre econômico. O PIB brasileiro crescia em média aí de 14%, mas a consequência disso foi drástica. Por quê? Para esse crescimento, para investir em obras, o governo começou a pegar dinheiro emprestado. E essa dívida durou no Brasil aí até 2010, 2008, né, durante o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, que pagou essa dívida externa. Mas havia empréstimos e isso cada vez mais endividava o Brasil, né? As multinacionais começavam também a chegar aqui no Brasil, fazendo com que as empresas nacionais quebrassem. Houve aí o arroxo salarial, né? Que é o salário mínimo, ele não acompanha a inflação, né? Então o salário mínimo cada vez valia menos. E devido a esses problemas, né, que ocorreram na economia, os militares começam a perder o apoio social, tá? Tanto as empresas como a população, artistas, começa a tirar o apoio dos militares e começa então a haver no Brasil grandes manifestações, tá? Então vai haver aí a crise do petróleo, inflação, a inflação altíssima de 80%, 90% ao mês, dívida externa, tudo isso vai gerar aí o fim do apoio social. A partir aí do governo do João Figueiredo, né, vai haver o fim do AI-5, um projeto de redemocratização que começa lá no Geisel, né, mas vai ser muito lento essa mudança, essa volta da redemocratização, começa lá em 74 e só vai ocorrer em 1985. Então, aos pouquinhos, vai havendo aí uma retomada da democracia, vai se criar aí a lei de anistia, vai a volta dos partidos políticos, né? A princípio 2 partidos, Arena e MDB, depois outros partidos começam a surgir após a redemocratização, as movimentações ou manifestações pelas diretas já, né? O que eram as diretas já? Era um pedido da população para que acabasse a ditadura militar e o Brasil pudesse ter eleições diretas. Não vai haver eleições diretas, mas vai haver eleição indireta, né? E nessa eleição indireta, o Tancredo Neves vai ser eleito, porém não assume, porque morre, né, entre a eleição e a posse. Quem assume vai ser José Sarney. E a partir de 1985 até hoje, nós tivemos eleições diretas no Brasil. Assim a gente termina a revisão bem rapidinho, né? Porque foi apenas uma revisão do que nós já vimos mais aprofundado, né, durante o bimestre.